Beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, leremos o capítulo 7. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor, e que possa transbordá-la a outras pessoas, com o meu comportamento, com o que sai da minha boca, com as oportunidades que o Senhor coloca no nosso dia a dia, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de viver conforme a Tua vontade. Desde já te agradeço a oportunidade, em nome do Teu Filho unigênito, Senhor meu. Bem, temos no 7º capítulo 29 versículos e diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. 13º versículo nos diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. 15º versículo do 7º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 24º versículo nos diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repetindo, o 24º versículo do capítulo 7º do Evangelho segundo Mateus, que diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 28º e último versículo do capítulo 7º do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, nos diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Perdão. Repetindo o 28º e penúltimo capítulo do Evangelho segundo Mateus, que nos diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. 29º, e agora sim, último versículo do capítulo 7º do Evangelho segundo Mateus nos diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Repetindo o último versículo 29 do Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por meio desse maravilhoso capítulo, narra o evangelista Mateus sobre as palavras do Senhor em boa parte do que aqui está sendo dito. Mas nos fala todo o capítulo sobre o juízo temerário e proibido. Nos fala: não deis o que é santo aos cães. Nos fala: Jesus incita a orar. Fala sobre as duas estradas, a porta estreita, larga, e é onde nos leva. Fala sobre os falsos profetas, o que devemos estar atentos para identificar e o que fazer quando identificar. Nos fala sobre os dois fundamentos, quanto àquele que ouve e pratica ou não pratica a palavra do Senhor. E na parte final, o fim do Sermão do Monte. Possamos então observar mais e mais acerca das palavras do Senhor, para que, ao chegar o dia de estar diante do trono branco, em que eu e você, qualquer um que respire é um ser humano, chegará, tenhamos a felicidade plena de ouvir do Filho unigênito de Deus Pai, aquele que nos deu a salvação por meio do seu sacrifício para aqueles que aceitaram como único e suficiente Salvador. Que bom será ouvir: vinde bendito de meu Pai, tomai a porção da herança que a ti está reservada no reino de Deus. Que possamos mais e mais nos alegrar, desde já, por sermos de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles que somos, sabemos, jamais estamos sós, independente da boa ventura ou do contrário disso que estiver ocorrendo na nossa vida. E se você ainda não conhece essa felicidade, corra o quanto antes a oportunidade que é viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor. Há um meio, uma forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna vem por meio do Filho unigênito de Deus Pai. E padeceu naquela cruz do Calvário e conquistou a nossa salvação eterna para aqueles que são declaradamente seus, e nos elevou à condição de servos e filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, herdeiro e co-herdeiros do reino dos céus, por meio do seu Filho unigênito, Senhor nosso, Salvador nosso. Sucesso.